O MPF acompanha de perto essa situação e participa do processo de transferência de venezuelanos para outras regiões do país. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Procuradora da República, Michele Dzigil Corp, do Estado do Amazonas. Procuradora, obrigada pela presença aqui no Interesse Público. Eu agradeço pelo convite. Procuradora, então, o que é esse processo de interiorização estabelecido por um decreto do governo federal? O que ele significa na prática, tanto para as pessoas que já estão nesses estados que vão receber os imigrantes, quanto para os novos refugiados? A interiorização é um programa que será realizado em conjunto pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, de recepção dos refugiados, migrantes venezuelanos que estão em Roraima e querem se destinar a outras cidades que se dispõem a recebê-los. Então, nesse primeiro momento, nós temos Manaus e São Paulo com essa disposição de receber os refugiados e há também outros municípios em tratativas para realizar essa recepção. Procuradora, de que forma o Ministério Público vem atuando nesse caso? O Ministério Público Federal vem atuando em conjunto com outros órgãos, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, dentre outros, para verificar se as políticas públicas referentes à interiorização desses migrantes venezuelanos que chegam a Roraima, ou seja, a transferência desses imigrantes para outras regiões do país, está sendo feita a contento, ou seja, se está havendo uma articulação entre a União, os estados e os municípios responsáveis para que esses venezuelanos sejam recebidos nessas cidades de destino de forma adequada, se haverá uma estrutura adequada para recebê-los. E aí nós estamos falando então de saúde, moradia, educação, tudo isso o Ministério Público acompanha? O Ministério Público e esses outros órgãos que eu mencionei estão acompanhando questões como se há escolas para receber as crianças e adolescentes, se há estrutura de saúde, se há abrigos para recebê-los em um primeiro momento, até que eles consigam se estruturar na cidade e buscar suas próprias moradias, dentre outras questões relacionadas à recepção no território brasileiro. E existe uma estimativa de quantas pessoas vão ser deslocadas nesse processo, nessa primeira etapa? Com relação ao estado do Amazonas, a previsão é que sejam deslocadas 140 pessoas. Seriam 100 a serem recebidas pelo município de Manaus e 40 a serem recebidas por organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Como a senhora falou, é uma crise humanitária e é importante que a população entenda que é um dever do Estado acolher essas pessoas. Isso, é um dever do Estado brasileiro e, nesse sentido, o Ministério Público Federal está atuando para observar a implementação das políticas públicas correspondentes de recepção desses migrantes que procuram o nosso país em busca de uma vida melhor, em busca de reconstruir as suas vidas. Procuradora, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço.